Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre o início do cinema, numa aula um pouco diferente sobre o cronograma do ensino fundamental, certo? Quero começar essa aula falando com vocês que não foi de uma hora para outra que o cinema surgiu, correto? Não foi alguém dormiu, acordou e foi lá e construiu o cinema, certo? Várias coisas vieram antes dessa construção desse cinema, do cinema que a gente conhece hoje, por exemplo. Então, quais foram essas coisas? O que se possibilitou de fato a construção desse cinema, certo? Então, é interessante de se pontuar ali, por exemplo, no século XVI, a construção do teatro de luz. Já existia então o teatro de luz antes de vir o cinema. Uma outra coisa que é muito interessante, que aconteceu ali no século XVII, foi, por exemplo, a lanterna mágica, que é esse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês. Ali no século XIX, então, começa a fotografia e vários outros experimentos que foram trazendo possibilidades para essa construção desse cinema. E é interessante de se pontuar que muitas descobertas, elas de fato foram feitas, de certa forma, sem querer. Então, por exemplo, o Etienne, ele era um fisiologista que estava ali estudando, pesquisando sobre o movimento animal, certo? E ele tirou ali várias fotografias do movimento do animal, e como eu mostro aqui nessa imagem para vocês. E isso possibilitou a construção do cinematógrafo, que antes disso um pouco, a criação ali, né, desse cinematógrafo, um pouco antes dessa construção, se deu ali por conta do cinetoscópio, que eu vou mostrar aqui nessa imagem para vocês. Que o que acontecia? Muitas pessoas ali queriam ver de fato esse movimento acontecendo, certo? Esse movimento animal acontecendo. Esse cinetoscópio, você colocava ali o seu olho num buraquinho e você conseguia ver o movimento acontecendo dentro dessa máquina, tudo bem? É interessante de se colocar que muitas coisas aconteceram antes dessa construção do cinema, certo? Muitas coisas que possibilitaram essa construção desse cinema. Então, logo depois, vieram ali os irmãos Lumière e também o Thomas Edison. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês, um pouco mais à frente, de que muito se fala de fato sobre os irmãos Lumière, eles de fato tiveram uma importância imensa ali para o cinema, mas muitas vezes ignoram a participação de outras pessoas. Tiveram ali uma importância muito grande no cinema, e eu quero colocar isso aqui para vocês também. Então vamos lá. Os irmãos Lumière, eles mais ou menos, junto com o Thomas Edison, eles pesquisando junto, mas no mesmo período, né, eles criaram coisas muito parecidas e que depois virou de fato ali o cinematógrafo, tudo bem? E essa invenção deles, né, começou ali mais ou menos em 1895 e a partir daí eles começaram a fazer vários minifilmes, tudo bem? E com a sua maioria desses minifilmes, bem documental, certo? Muitas pessoas ali achavam que o cinema, né, ia se dar de fato na forma documental e não na forma ficcional, que é o que mais tem hoje, tudo bem? Então é interessante de pontuar aqui com vocês que logo depois começou a surgir então os Nickelodeons, que aí dá origem, né, ao nome do canal infantil, certo? Que vem, e também os Vaudevilles, que eu quero pontuar aqui com vocês. E o porquê do nome Nickelodeon, certo? Vem de que custava, por exemplo, um nick para você entrar e assistir essas apresentações e essas produções, tudo bem? E de fato, né, os Nickelodeon, eles tinham ali uma certa adaptação de fato ali para o cinema. Então eram alguns armazéns grandes, etc., que comportavam um número legal de pessoas. E muitas dessas pessoas que assistiam esses Nickelodeons eram de fato ali imigrantes. Porque se a gente parar para pensar, alguns imigrantes que estavam, por exemplo, ali nos Estados Unidos, não falavam o idioma, né, não falavam inglês. E uma forma de interação, uma forma de distração era o cinema. Porque vamos colocar aqui, o cinema na época era mudo, certo? Então você não precisava ali, de certa forma, entender aquele idioma para conseguir absorver esse conteúdo, tudo bem? Ok, que muitas vezes nesse período, e foi se construindo com o tempo, aquela questão de ter um narrador no cinema, ou seja, tinha alguém narrando, explicando as cenas ali, certo? Também surgiu ali a questão toda musical do cinema, então tinha alguém ali tocando piano, por exemplo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês sobre isso, que eu acho bem interessante. Nesse momento, o cinema, ele ainda era filmado de uma espécie de teatro filmado. Então acontecia algumas cenas que não eram pensadas na forma visual do cinema para aparecer ali naquela tela. Era como se fosse um teatro que você vai ali e tem alguém filmando esse teatro. Então isso eram esses mini-filmes desse período, tudo bem? E a imprensa, ela falava muito mal, né, nessa época. Então eles começaram a mudar o tipo de filme, né, para agradar mais pessoas e conseguir cada vez mais dinheiro com isso. E nesse momento, né, o cinema americano ele mudou muito para conseguir captar cada vez mais esse público. E o cinema francês, infelizmente, ele se manteve. E isso fez o cinema americano sair muito na frente e conseguir muito mais dinheiro. Então ele conseguiu captar muito mais dinheiro porque ele conseguiu fazer essa mudança quando ele entendeu essa necessidade com a crítica, certo? Tanto a crítica de uma certa parte da população, a crítica sobre a imprensa, que a imprensa também fazia,
eles acabaram mudando grande parte desse cinema e com isso eles conseguiram mais públicos. E não só uma parcela ali de trabalhadores, imigrantes, etc. Conseguiu captar um maior número da sua população, tudo bem? É interessante lembrar que em 1908 já tinha cinema brasileiro e que depois da Segunda Guerra Mundial, o cinema brasileiro ele ficou bem fraco, né, com o avanço do cinema americano, certo? Foi se difundindo cada vez mais o cinema americano, o cinema brasileiro acabou perdendo força, mesmo dentro do Brasil. Então, esses produtores de cinema, eles de fato precisavam contar algumas histórias, tudo bem? E com essa necessidade ali da imprensa criticando, eles precisando se adaptar, começou a pegar algumas ideias e pegar algum material literário, da literatura de fato, para usar no cinema. E aí começou a se pensar em roteiro, começou a criar essa ideia de uma narrativa de fato para o cinema, mas ainda de uma forma muito genérica, tudo bem? Com o passar do tempo, né, as pessoas começaram a pedir cinema mais próximos da realidade, certo? Mais coisas do dia a dia, nada muito absurdo, tá legal? Aí eles começaram a filmar cada vez mais a realidade, e é aquele lance que eu comentei com vocês do documentário, de documentar de fato alguma coisa que estava ali acontecendo, e por isso, né, começou a se acreditava que os cinemas ficcionais não ia de fato funcionar. Eu acho que é importante eu pontuar aqui com vocês, como eu estava comentando, que muito se fala sobre os irmãos Lumière, que eles de fato tiveram uma contribuição muito grande ali para a construção do cinematógrafo, que possibilitou a construção desse cinema, e que o que eles fizeram também, eles conseguiram construir muitos e muitos filmes, conseguiu ali produzir filme para toda aquela uma certa parte da população conseguir consumir e democratizou de certa forma cada vez mais esse cinema, então conseguiu fazer o cinema se difundir cada vez mais. Então eles tiveram participações muito grandes de fato no cinema. Mas é muito importante também pontuar que muito se fala ali sobre os irmãos Lumière, mas pouco ou quase nada se fala sobre Alice Guy Bachet, certo? Ela era uma contemporânea dos irmãos e ela foi quase que totalmente apagada da história do cinema. Alice ela foi a primeira diretora mulher da história. Em 1896, ela fez o primeiro filme com uma narrativa. Ela criou o formato mais utilizado hoje em dia, certo? Ela criou ali a narrativa. Ela também ela construiu ali mais de 1000 filmes e ela criou o primeiro filme da história com um elenco totalmente negro. Então ela teve um papel fundamental na história do cinema, ela construiu a narrativa no cinema. É muito interessante a gente analisar isso, porque ela foi praticamente apagada da história do cinema, pouco se conhece sobre Alice Guy Bachet. Mesmo se vocês pesquisarem ali, né, na internet sobre a história do cinema, pouquíssimos textos ou pouquíssimos vídeos vão comentar sobre Alice Guy Bachet. E ela foi simplesmente apagada pela história, por uma construção de como a história é contada, certo? Por uma construção da sociedade. Tanto hoje muito se discute sobre esse ofuscamento da Alice Guy Bachet, mas poucos livros e poucos relatos dentro de conteúdos ali de história do cinema comenta sobre ela, tudo bem? Mas é importante ter em mente isso, que ela teve uma participação muito grande no cinema, que ela teve todos esses pontos que eu comentei com você, de ter construído a narrativa, de ter feito mais de 1000 filmes, de ter feito o primeiro filme ali com um elenco totalmente negro. Então ela teve uma participação muito grande para essa construção, e por uma construção de sociedade, ela acabou sendo apagada da história do cinema. Então é muito importante pontuar sobre ela para não se apagar da sociedade, não tirar essa importância fundamental que ela teve ali para essa construção. Entre 1903 e 1906, o cinema começou a ficar um cinema de perseguição, mas era bem básico. Era um cara correndo da polícia, né? E a polícia correndo atrás, tudo bem? Era simplesmente isso. Então esse cinema de perseguição começou a gerar um pouco mais de interesse ali na sociedade para assistir esse cinema e etc, tudo bem? Então foi aí que eles começaram a entender a linguagem e pensaram, poxa, eu vou contar uma história real ali no cinema, eu vou contar uma história mais próxima da realidade, e começou a se construir. E a partir de 1903 e 1904 começou a filmar esses filmes de ficção também, não só esses filmes ali documentais, certo? É interessante. Mas ali em 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, os irmãos Lumière eles fizeram a primeira exibição pública do cinema. Então aí está também a importância dos irmãos. Eles fizeram essa primeira exibição pública. Na época tinha alguns filmes já prontos, etc e tal, mas foi um choque muito grande ali para essa população, para essa sociedade, certo? O filme era A Chegada do Trem, certo? E reza a lenda que muitas pessoas começaram a fugir da sessão do cinema, sabe? Reza a lenda, né, que a exibição do filme, as pessoas começaram a sair correndo desse local onde estava se passando esse filme, porque elas achavam que o cinema ele sairia da tela.
e atropelar ali, passar por cima de todas essas pessoas. E muitas pessoas começaram a sair correndo da sala. Porque era uma coisa muito nova, não tinha contato com isso, né? As pessoas ali, poxa, vendo uma tela, o trem vindo rápido perto delas, sendo que você nunca tinha visto isso antes. E isso começou, tipo, a preocupar muitas pessoas, elas começaram a sair correndo. Isso é uma lenda, claro, não se tem um relato muito específico, documental sobre isso, mas é muito interessante e até, de certa forma, pode ter acontecido, tem um sentido nisso, né? Eu acho que é interessante de colocar aqui para vocês também a viagem à Lua, certo? Do Méliès, né? Não é dos irmãos Lumière, é do Méliès, que também teve uma importância assim, fundamental para essa construção do cinema. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns vídeos aqui para vocês sobre essa história, mas focando ali em diretores, certo? Que não essa aula aqui ia ficar muito grande. E eu queria aqui comentar com vocês sobre esse início do cinema, tudo bem? Então, é muito provável que esse filme do Méliès seja o filme mais conhecido dele. Ele atravessou século de existência, tudo bem? É um filme ali que ele mostra aqui nessa imagem para vocês de 1902, tudo bem? E ele é talvez o filme mais importante ali dentro dessa questão da sétima arte, certo? Ele é considerado o primeiro filme de ficção científica da história, tá legal? Um filme de 1902, gente. É um filme que tem ali praticamente 12 minutos, certo? 12 minutos e 51 segundos, eu coloquei aqui para vocês. E ele é considerado, como eu comentei, o primeiro filme de ficção científica da história. E praticamente foi um filme muito à frente do seu tempo. Se vocês, assim, eu recomendo que vocês assistam esse filme, né, quando acabar aqui essa aula. E é um filme que comenta ali sobre um conjunto de pessoas que fazem uma viagem ali para a Lua. Foi um filme que foi, né, baseado no livro do Júlio Verne, enfim. Eu acho que é interessante assistir esse filme, porque em 1902 já tinha toda essa questão do homem ir à Lua, e essa construção desse filme. Eu vou passar aqui para vocês um pouco mais rápido, tudo bem? Eu vou deixar esse filme no link no link desse vídeo desse vídeo aqui. Então, foi um filme assim fantástico para o período. Então surge essa ficção científica e é uma coisa muito interessante de se pontuar, né? Então, a aula de hoje foi basicamente isso, foi sobre esse início do cinema. Se vocês quiserem outras aulas semelhantes a essa, seja sobre os principais diretores desse início, seja sobre algum diretor específico, ou seja sobre dar alguma continuidade na história do cinema, pode deixar aqui nos comentários, eu vou fazer essas aulas, né? Fale pra gente sobre essa vontade de vocês ali sobre a história do cinema, ou seja, outro tema qual for, tudo bem? A aula de hoje foi basicamente isso, então eu coloquei aqui para vocês os principais componentes dessa história, a importância que teve ali o cinematógrafo, o cinetoscópio, essa participação de forma não intencional ali para a produção do cinema. Então, por exemplo, o caso ali do Etienne, que eu comentei com vocês, ter pesquisado ali sobre o movimento animal, teve uma participação muito grande. Quero pontuar aqui com vocês também, eu comentei com vocês sobre Alice Guy-Bachê, que foi, de certa forma, apagada pela história do cinema, mas teve uma contribuição muito grande para o cinema, tudo bem? Então, a aula de hoje foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito e bons estudos.